Brasil entrou novamente no mapa da fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Recentemente, o Ministério da Agricultura fez ataques ao Guia Alimentar para a população brasileira. Por outro lado, celebramos no próximo dia 16 o Dia Mundial da Alimentação Saudável. E nesse cenário, uma coalizão pela erradicação da fome está sendo formada no Brasil com o lançamento da campanha Gente é pra Brilhar, não para morrer de fome. Essa campanha é coordenada pelo coletivo Banquetaço. E a gente vai falar aqui com a Simone Gomes, ela que é membro do coletivo Banquetaço, realizadora e organizadora da campanha também. Tudo bem, Simone? Bom dia. Olá, bom dia. Eu estou aqui, né? A gente está... Estamos numa árdua tarefa aqui. Imagino, você já vai contar essa tarefa, Simone. Só vou apresentar aqui a Adriana Salai, ela que é historiadora e pesquisadora sobre a fome no Brasil, realizadora e organizadora também da campanha. Oi, Adriana, bom dia. Bom dia, Malu, bom dia, Simone. Bom dia. Então, Simone, vamos falar dessa árdua tarefa, né? Eu queria que você, antes, né, de falar exatamente da coalizão e da campanha, que você contasse um pouco o histórico do coletivo Banquetaço, né? Para a gente, em seguida, aí você já pode falar sobre essa coalizão e campanha, pode ser? Pode, claro. Enfim, o Banquetaço, né, ele teve início numa reunião extraordinária que nós fizemos na comissão que implementa a lei dos orgânicos nas escolas municipais, quando o então prefeito João Dória Júnior decidiu colocar a farinata na alimentação, não só da população vulnerável, né, da população de rua, mas na alimentação escolar. E nós, como coletivo, né, como comissão gestora da lei e outros coletivos participantes da comissão, decidimos criar o coletivo Banquetaço. E esse coletivo, a nossa primeira ação foi uma grande ação que ia de encontro com vários chefes que aderiram à nossa campanha, e nós fizemos um grande banquete em frente ao Teatro Municipal, com a presença de chefes, com a presença de cozinheiros, com a presença do MST, com a presença de várias entidades que somaram para nos fortalecer. Foi uma campanha de abertura que deu início, né, a toda essa programação que a gente fez e a essa queda, né, da farinata. Ela foi tão importante, essa ação do Banquetaço como coletivo em frente ao Teatro Municipal, que na mesma hora o então prefeito teve uma coletiva de imprensa lançando um manifesto, né, um programa de alimentação saudável para alimentação escolar. Então, e logo depois a farinata caiu e a gente conseguiu, junto à sociedade civil e aos coletivos, derrubar a farinata da alimentação escolar. Depois disso, o Banquetaço teve várias outras ações, né? A gente se juntou tanto para montar uma cozinha campal, quando teve a queda do prédio ali na Praça Patriarca, que nós ficamos 2 semanas com uma cozinha campal alimentando com 4 refeições as pessoas, né, vítimas dessa queda do prédio, que ficaram sem moradia. Tivemos os festivais Comida de Verdade em prol da Feira do MST, que então, né, o governador João Dória nos proibiu de fazer a feira no Parque da Água Branca, que era o nosso local de resistência, né? Que já há anos a gente fazia a Feira Nacional lá no Parque da Água Branca. Então, a gente fez um festival pela Comida de Verdade junto ao MST na Ocupação 9 de Julho e outro também lá no CDC Vento Leste, que é um espaço de cultura em que a gente fez um grande banquete, todos com doações, né? Então, a metodologia do Banquetaço é sempre fazer um banquete, levar comida de verdade, levar comida sem veneno, alimentar a alma, os corações e a barriga das pessoas. Muito bem. Bom, então agora você já pode falar da campanha e da coalizão? Vamos lá. Foi uma junção, né? A Adriana, que é uma pesquisadora, uma grande pesquisadora sobre a fome, ela procurou o Banquetaço coletivo para a gente tentar pensar em algo para fazer e movimentar algo que fosse relevante nessa Semana Mundial da Alimentação e nesse enfrentamento dessa pandemia e a gente nesse cenário de fome caótico, né? E eu acho que foi uma junção de muitas pessoas com vontade de mudar, com vontade de prosperar, com vontade de acabar com essa vulnerabilidade, né? Ao menos diminuir. Então, acho que a nossa ação ela tem atores muito importantes, né? O Banquetaço é apenas um deles.
E a nossa ideia é fortalecer o território e fortalecer as pessoas que já estão nessa construção desse combate à fome, não só na Covid-19, né, com a chegada da Covid-19, mas muito antes, né, pessoas que estão há anos e anos aí no combate à fome. Perfeito. Bom, vamos falar aqui com a Adriana. Adriana, você que é historiadora, e a gente não pode deixar de citar a campanha do Betinho, né, o Fome Zero. Eu queria que você falasse sobre o histórico, né, da fome no Brasil, enfim, claro que a gente não vai poder abarcar tudo, mas eu queria que você apontasse novamente aqui para a gente a importância, né, dessa campanha do Betinho, e que tristeza, né, o Brasil entrar novamente no mapa da fome, né, Adriana? Mesmo, obrigada. Para falar do histórico da fome no Brasil, eu queria trazer alguns elementos que ajudam a gente a pensar o que está acontecendo hoje. Essa noção de que fome é um problema estrutural, é um problema endêmico, né, que está presente quando está tudo normal, por exemplo, mesmo antes da pandemia existia fome no Brasil. Esse entendimento ele é muito recente historicamente, ele é do século XX. Então, a fome sempre esteve no Brasil, né, desde a invasão e colonização dessas terras, mas não se entendia isso. As pessoas entendiam fome enquanto uma crise. Então, por exemplo, uma seca no sertão era um elemento gerador de fome. Uma guerra, como a Segunda Guerra Mundial, era um elemento gerador de fome. A fome não era entendida como um problema estrutural fruto da desigualdade. E esse entendimento vem no contexto da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. No Brasil, principalmente a partir de uma figura que é central para o debate sobre a fome, que é o Josué de Castro, e que, inclusive, vai inspirar o Fome Zero e outras ações de solução da fome que vão vir depois. E aí começa o entendimento que a fome é fruto da desigualdade e da falta de acesso à renda. Porque a gente sabe hoje que o problema não é produção de alimento. A gente tem alimento suficiente para alimentar toda a população mundial. O que a gente não tem é uma igualdade no acesso à renda. Então, o que aconteceu no programa Fome Zero? As pessoas pegaram esse conhecimento científico que já estava sendo discutido desde esse contexto que eu falei e aplicaram politicamente. Então, se eu diminuo a desigualdade, portanto, eu vou diminuir a fome. E os dados estão aí para comprovar isso, que essa política funcionou efetivamente e agora a gente está vendo os retrocessos dessa política também. E hoje a gente tem um elemento que é a fome estrutural aumentando, porque a gente está numa crise econômica importante, com um momento de crise em que agrava ainda mais a fome. Por isso que é tão importante a mobilização social nesse momento. Aí acrescentando aí o desmonte de políticas públicas, né, de promoção da soberania alimentar pelo governo Bolsonaro, né, Adriana? Isso mesmo, a gente tem acompanhado a extinção do CONSEA, inclusive a ação que o Banquetaço também promoveu nacionalmente, articulando atores dos diversos estados brasileiros contra a extinção do CONSEA, mas é exatamente a extinção do CONSEA simboliza esse governo, que é a falta de diálogo com a sociedade civil e a desimportância que tem a segurança, a soberania alimentar para esse governo. Muito bem. Agora, Simone, vamos falar aqui dos atores, né, que estão aí unidos nessa campanha, nessa coalizão. Como você disse, tem muita gente já que historicamente já está engajada, né, nessa causa, no combate à fome. Mas eu queria que você apontasse aqui algumas entidades, alguns ativistas, artistas, enfim, que está dando uma força exatamente para essa campanha. É uma lista grande, viu? É uma lista enorme. Mas a gente tem, assim, como grandes apoiadores, né, o MST, que está com a gente desde o início do Banquetaço, não só com fornecimento de alimento, mas acho que eles são os grandes atores nessa pandemia no combate à fome, né, nacionalmente. Não só fornecendo alimento, enfim, mas com toda essa cadeia produtiva que o MST tem. Nós temos o Greenpeace também, que nos apoia, temos muitos atores que são não são anônimos, né? A gente não pode falar anônimos, mas grandes coletivos, como os Cefas, né, dos franciscanos que estão com a gente, o padre Júlio Lancelotti também, que está nos apoiando, e a gente tem um ato interreligioso que vai ser no dia 12, transmitido ao vivo, e com participantes de várias religiões. Então ele vai abrir a pastoral dele para a gente celebrar esse ato no dia 12, né, de
de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, e aí vai ter representantes de matriz africanas, kardecista, muçulmanos, judeus. Então, é bem interessante isso, o papel da religião nesse combate à fome também. Temos a ação da cidadania, que é nossa parceira e está com a gente, né, que são grandes, muito grandes nesse combate à fome. Então, esses são alguns. Aí a gente tem nossa lista de apoio de chefes: Bel Coelho, Alex Atala, Helena Rizzo, Paola Carrossela, né, que está sempre aí nessa luta muito com a questão da agricultura familiar, da soberania alimentar, do alimento limpo, bom e justo, da redução de agrotóxico. Então, esses são alguns dos atores que nós temos, né? E principalmente nós vamos ter o Marmitaço, para além de assinar o nosso manifesto, apoiar a nossa campanha, eles estarão junto com a gente no Marmitaço, que vai acontecer no dia 17 e dia 18 de outubro. Então, a gente está tentando, não só na cidade de São Paulo, mas a gente está tentando nacionalizar. Então, a gente já tem vários estados que já estão apoiando, cidades, desde Mato Grosso do Sul, em Dourados, a Paraná, enfim. E na cidade de São Paulo, que a gente vai ter uma grande quantidade de coletivos participando desse Marmitaço e muitos chefes participando. Então, vai ter a Paola Carrossela vai estar lá com o Rodrigo e com a Adri na Zona Norte, a Bel Coelho vai estar com a gente no Cefras e também unir o território junto com esses chefes. Então, nossa ideia é levar os chefes que estão no centro, né, os chefes, e levar essa troca para o território, para as periferias, para os lugares em situação de vulnerabilidade. Muito bem. Você vai cozinhar junto com os franciscanos, é isso, Simone? Eu vou cozinhar junto com a Bel como banquetaço, né? Uma das coordenações que eu sempre estive à frente do banquetaço foi na coordenação da cozinha, né? A gente teve que mudar a metodologia dessa vez, não dá para ser um banquete, juntar todas as pessoas na cozinha, mas a ideia é dar voz para esse território. Eu vou cozinhar no Cefras, a gente vai servir 1.700 refeições. A receita é um baião de 2 da Bel Coelho, vai ser um baião de 2 com batata doce assada. E também junto o Padre Júlio estará presente na entrega das marmitas, lá no Largo São Francisco, na tenda do Cefras, e também a Lu Pascarelli, que é uma cozinheira que faz parte do coletivo Banquetaço, e ela está atuando desde o início da campanha do Cefras, né, em combate ao Covid, lá cozinhando as marmitas, que está sendo entregue 1.700 marmitas só no Cefras, diariamente. E aí vai ter também ocupações, eu estou vendo aqui a programação, enfim, em vários locais, como você falou, também na periferia e aqui na região central, né? Sim, a região central é uma região muito forte, né? Porque tem muitos vulneráveis e muitas ocupações. Por exemplo, a ocupação 9 de julho vai se somar ao Sopão das Manas, que é um coletivo muito legal de mulheres que cozinham, e o Tietchan Gonzalez e a Neide Rigo, eles vão estar juntos, e as cozinheiras da cozinha da ocupação 9 de julho estarão juntos para fazer mais de 600 refeições para ser entregue nesse dia. Muito bem, eu queria que a Adriana também falasse sobre a importância, né, dessa mobilização, dessa união. A gente sabe que aí na Zona Norte, né, o Rodrigo Oliveira vai cozinhar, né, com a Paola Carrossela, como disse bem a nossa querida. E eu queria que você falasse, como disse a Simone, Adriana, sobre essa união, né? A gente sabe que é muito importante, já que não existem aí políticas públicas, essa união, essa solidariedade, a gente está aí exatamente colocando na prática a encíclica do Papa Francisco, né? Todos nós somos irmãos. Eu queria que você falasse da importância dessa união e se a fome tem classe, cor e gênero. Queria que você falasse sobre isso também, Adriana. Excelente pergunta, Marilu. A campanha ela vem justamente para propor essa união, porque a gente tem aqui na Zona Norte de São Paulo, eu com o Rodrigo Oliveira e o Mocotó, um projeto que chama Quebrada Alimentada, que é, nesse momento de crise, distribuir alimentos, marmitas, a gente distribui 200 por dia desde o começo, foram mais de 35 mil, e também cesta básica de alimentos da composição básica, da cesta básica, e também vegetais in natura vindos da agricultura familiar. E aí, observando esse processo e observando que diversos grupos estão fazendo a mesma coisa, por que não fazer juntos? Porque juntos a gente é mais forte, né? A gente consegue passar o recado e a gente consegue se unir
numa frente ampla. E o objetivo da campanha é justamente esse, em primeiro lugar, denunciar o avanço da fome. Então, trazer conteúdo, trazer informações, definições, números da fome, relatos sobre a fome, e isso tem sido um ponto forte da campanha. Segundo, fortalecer, que é mostrar o que a sociedade civil tem feito. Na ausência do poder público, a sociedade civil tem desempenhado um papel fundamental para a contenção dessa crise e para a união com os grupos vulneráveis nesse momento. E a gente precisa falar sobre isso e precisa mostrar a potência que a sociedade civil tem, que a gente precisa se unir, e aí que vem o terceiro, para avançar na construção de uma frente ampla, que é em defesa do direito do acesso à alimentação segura, saudável, e que cada um entende como seguro e saudável para si, né, porque isso não é homogêneo, e que seja de qualidade para todos. Então, a construção dessa frente ampla e dessa união, ela pretende justamente mostrar como a gente tem desempenhado esse papel e, inclusive, cobrar do poder público o que ele deveria estar fazendo agora, porque o papel da sociedade civil é limitado, então a gente tem que se juntar para mostrar o que pode ser feito e o que deve ser feito, inclusive em termos de políticas públicas. Isso está sendo previsto na campanha também. Perfeito. E vai ter conferências, não é isso? Com gente bastante importante. Diga lá, Adriana. Isso, a gente tem uma frente que chama Conexões Alimentares e que está prevendo uma série de debates sobre o tema da alimentação nas suas mais diversas frentes, porque o tema da alimentação não perpassa só o consumo, né? O que eu escolho para consumir. Perpassa a produção, como a Simone já falou, agroecologia, perpassa inclusive formas da sociedade gerir a sua própria vida, a economia, né? Porque em termos econômicos são as formas de viver que vão determinar o acesso à comida. Então, se a gente pretende um futuro onde todo mundo tem acesso a uma alimentação saudável e segura, a gente precisa de uma nova sociedade, partindo do princípio que fome é um problema estrutural. E todos esses debates estão previstos lá, inclusive oficinas de culinária com usos de ingredientes, com a Bela Gil, por exemplo, o Ailton Krenak está confirmado na nossa programação, isso é uma informação fresquíssima, é o futuro para vocês. Legal! Nossa, vamos ver se a gente traz o Ailton Krenak, hein, para falar aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT também, né, na próxima semana. Diga uma coisa, vai ter também conferências muito importantes, estou vendo aqui, cita alguns nomes que devem participar, além do Ailton Krenak, né, só para ter ideia. Adriana. Tem a Bela Gil, tem o Leonardo Boff falando sobre novas sociedades possíveis, tem o Rodrigo Oliveira, estou puxando saco, né, que ele é meu marido, mas é uma figura importante. Belo profissional, chefe de cozinha, conheço, Rodrigo. Assina embaixo. Vamos lá. Inclusive, um aulão que a gente está chamando dentro do Greenpeace. A proposta não é só a campanha fazer debates, mas também a gente agregar debates relacionados à alimentação, porque na semana, tradicionalmente, já tem muitos debates. Então, por exemplo, uma mesa do Greenpeace que vai ser comigo e com a Jennifer Tanaka, que é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que a gente vai falar sobre o direito humano à alimentação saudável. Está previsto também lá. A ONG Banco de Alimentos também está promovendo uma série de debates que está previsto lá. Gastromotiva, que é uma organização muito importante de formação de cozinheiros para o mercado de trabalho, também vai promover uma série de debates sobre formação, sobre alimentação escolar, que também estão previstas na nossa programação. Toda a programação vai sair em alguns dias e vai estar lá no nosso site. Muito bem, estou vendo aqui esse encontro do BOF aí que você falou, também com o João Pedro Stedley, economista, né, do MST, sim, promete. Sim. E a antropóloga Moema Maia, né? Tá bem, realmente muito interessante. E, enfim, agora eu queria que vocês falassem já no finalzinho, como é que as pessoas vão poder participar, enfim, porque a gente tem a pandemia, né, junto com o pandemônio, e aí a gente realmente não vai poder estar, né, localmente. Eu acho que as conferências são virtuais. E queria que vocês dessem os endereços, enfim, para a gente acompanhar e talvez até para as pessoas que queiram também contribuir. Como é que deve fazer? Não sei se Simone, Adriana, vocês duas falam, podem dividir essa fala final. Tá, a Adri pode passar os endereços. A ideia do Marmitaço, né? As conexões alimentares vão ser transmitidas
pela internet. Então, as pessoas podem acompanhar, todas podem acompanhar que tem acesso à internet. E o marmitaço, a ideia é a gente promover quem já está no território. Então, a gente não vai tirar de casa as pessoas que estão lá resguardando, né, em relação ao Covid, se protegendo. São personagens que estão lá, são atores que estão lá. Então, a Panela Coletiva, que faz um trabalho gigantesco, em que tem, por exemplo, a Panela Coletiva faz um trabalho que tem cozinhas domiciliares. Então, eles não se reúnem em grande quantidade de pessoas numa cozinha. Então, cada família, dentro do Panela Coletiva, eles pegam 20 a 30 ou a 50 refeições e produzem na sua casa e entregam para esses locais. Então, eles não se expõem. E a ideia é essa, não expor as pessoas, mas essas pessoas que já participam e querem somar a nós, nesses mais de 100 coletivos que estão participando, podem acessar o site, a Adri vai passar o site, e lá tem formulários para preencher, tanto estadual quanto nacional. Então, a gente está se unindo para conseguir capilarizar e somar as nossas forças a essas pessoas, desses coletivos que já estão no território. A Adri pode passar o endereço do site, Instagram, né, Adri? Isso, toda a programação vai estar no site, que é genteprabrilhar.org. O mapa do marmitaço ainda não está composto, é como a Simone falou, a ideia é descentralizar. A gente imagina essa adesão de algumas formas do público em geral, né? Se você faz um marmitaço, você pode se juntar a nós fazendo um marmitaço, exatamente o que você faz sempre, né? Se você distribui marmita, se você distribui alimentos, cesta básica, sopa, café da manhã, fazendo o que você faz, concentrando nos dias 17 e 18 e mandando para a gente as informações através do site. Porque a ideia é justamente não criar frentes novas por causa do Covid, mas fortalecer as frentes que já existem. E a outra forma de apoiar a campanha é compartilhando o nosso conteúdo. Como eu disse, a gente precisa falar sobre fome. Enquanto tiver uma pessoa passando fome, isso é um tema necessário de ser debatido. E a nossa frente de comunicação, de transmissão de conteúdo, está muito importante, a gente tem se dedicado bastante tempo a isso. Então, você acessa o site, preenche o formulário, lá você vai ter acesso a um canal de transmissão de conteúdo e nas nossas redes também do Instagram, gente.prabrilhar, você consegue acompanhar e compartilhar o nosso conteúdo. A ideia é que essa campanha siga, quer dizer, não é só nesse período, nessa semana, no Dia Mundial da Alimentação Saudável, mas é que ela fique permanente, é isso, Adriana? Isso, é isso. A gente, no começo, quando a gente começou a desenhar a campanha, não era essa a ideia, mas o fato é que com as reuniões e o envolvimento de diversos grupos, a gente viu que existe essa necessidade e essa demanda. Então, a gente, com o saldo da campanha agora, a gente quer gerar um documento que seja um documento unificado de propostas concretas para a erradicação da fome, tanto da sociedade civil quanto do poder público. Não fazer uma campanha só de acusação, mas também de proposição. O que precisa ser feito? Políticas emergenciais e políticas estruturais, como o fortalecimento do PNAE, por exemplo, do PAA, que são temas da Simone. Então, a nossa proposta é manter uma frente ampla que crie alternativas e proposições de erradicação. Muito bem. Então, só lembrando que a campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome. Eu quero agradecer aqui a Salai, historiadora social, realizadora e organizadora também da campanha. Obrigada, Adriana. Um beijo para você. Obrigada, o prazer foi nosso. Muito obrigada, adorei a possibilidade. Beijo para o Rodrigo também. Pode deixar. E também muito obrigada para Simone Gomes, membro do coletivo Banquetaço, também realizadora e organizadora da campanha. Simone, prazer, viu? Um beijo. O prazer foi meu, um beijo. Até mais. Vamos lá, gente, a campanha. Gente é para brilhar, não é para morrer de fome, não. Diga lá, Simone, te cortei. A gente queria fazer um agradecimento especial ao Caetano Veloso, que deixou a gente utilizar, né, a música, o slogan da campanha, da música dele, né, senão a gente não poderia utilizar. Então, um agradecimento especial por essa frase que tem tanto impacto, né? É isso, obrigada. Olha, bem lembrado, viva o Caetano Veloso. Vamos lá, gente. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.